Olá, gente linda e abençoada. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E nessa noite eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ansiedade, que é algo que atinge todos nós. Em proporções diferentes, mas atinge a todos nós. E eu vou trazer um pouquinho sobre a ansiedade no contexto bíblico e também na psicanálise. Como lidar com isso, ok? Mas antes, deixa aí seu like, deixa um coraçãozinho, compartilhe esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Não fique só entre nós, compartilhe. Envie esse vídeo para um amigo seu, para seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa. Tá bom? Eu acredito que essa palavra vai ser uma palavra de ajuda para você e para aqueles que cercam o seu dia a dia. Porque todos nós temos, em algum momento, sofremos em algum momento de ansiedade. E para começar, eu vou ler um texto bíblico no livro de Mateus, capítulo 6, versículo dos 25 em diante. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que a veste? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Vou parar por aqui. Então, ansiedade, né? O que é ansiedade? De acordo com o que a gente lê no livro de Mateus, é uma preocupação. Não andar ansiosos, não andeis preocupados, vamos dizer isso. E sim, né? Nós temos as nossas preocupações. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? O que eu vou dar para o meu filho? Em qual escola eu vou poder colocar meu filho? São preocupações, digamos assim, normais, né? Mas até onde essas preocupações são normais? Até onde essa preocupação passa de apenas uma pequena preocupação e se torna algo além disso? É isso que a gente vai ver hoje. Até onde eu devo me preocupar? E até onde eu posso permitir que essa preocupação, ela tome conta da minha vida? Na psicanálise, a ansiedade, a gente conhece ela como algo que vem antes do medo. Como assim, Tati? Antes do medo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de avião. E para onde você vai, só tem como ir de avião. E você tem medo de altura, mas você precisa ir até aquele lugar. E aí, então, você começa com uma ansiedade. Ai, amanhã eu vou ter que viajar. Ai, meu Deus. Aí você não dorme. Aí você fica preocupado, né? Como que vai ser? E você não dorme, perde o sono e fica ansioso. Digamos, na psicanálise, a gente diria sim que é normal. É uma ansiedade normal. Você está preocupado com algo até o nível X, né? Ah, eu vou fazer uma prova amanhã, vou tentar a prova para vestibular. Estou ansiosa, estou preocupada, né? Eu estou com medo de chegar lá e não dar conta de fazer a prova. Ah, eu estou com medo de entrar no avião porque eu tenho medo de altura e, meu Deus, eu não consigo nem dormir. Quando a gente fica só nesse nível, gente, tudo bem. Só que a gente não pode ultrapassar isso. E o que acontece é que a gente ultrapassa. Quando a sua ansiedade chega, por exemplo, ao nível de eu preciso entrar naquele avião, mas eu não entro. Eu tô na porta, mas eu não consigo entrar. Então já não é mais uma ansiedade normal. Entendeu? Ela já ultrapassou, passou a ser algo
patológico. Passou a ser algo que foge do seu controle. Aí a gente fala assim, mas como assim, gente? A pessoa tá com medo de entrar no avião? Por quê? A pessoa tá com medo, tá com ansiedade, assim, a um nível alto, tão alto, que ela precisa fazer um vestibular e ela não consegue entrar na sala de aula. Já não é normal. Já não é normal. Ali no livro de Mateus, onde a gente leu, fala que não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Por quê? Porque certamente se eu me preocupar um pouquinho aqui hoje, amanhã eu vou preocupar mais um pouquinho, vou preocupar mais um pouquinho, vou preocupar e eu vou viver preocupada. E aí vai sair do meu controle, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo para vocês que talvez vocês possam perguntar assim, então tá. Então, se eu tenho essa ansiedade patológica, como que eu vou resolver isso, né? Primeiro, o Senhor nos orienta a não andarmos ansiosos, né? A palavra de Deus nos orienta a isso. Mas, infelizmente, nós andamos ansiosos. Ainda que em níveis diferentes, níveis mais altos, níveis mais baixos, mas a gente fica ansioso. Digamos, meus queridos, imagina uma criança. Toda criança gosta de se exibir. Toda criança gosta de se exibir. Exibição é algo que toda criança gosta. Ou 98% delas. Porque a criança é simples, tá? Então, isso é da criança. E principalmente se exibir para os pais, né? Tal, quer dançar na frente dos pais, quer brincar na frente dos pais. E talvez tenha um pai ou uma mãe que são mais duros. Não, para com isso, menino. Para com isso. Né? Visita vai chegar aqui, você vai ficar fazendo essas gracinhas. Quando a visita chegar, você tem que ficar sentado. E aí trava a criança. E a criança que tem algo que é natural da criança, de gostar de se exibir, né, de fazer gracinha para os pais. Então, de repente, a criança se trava e começa a parar de se exibir. Por quê? Porque o pai ou a mãe, ou os dois, de uma certa forma, reprimiram, ok? E passaram os seus anos. E a criança cresceu, virou adolescente, começa a estudar e tem que fazer uma apresentação de um trabalho na escola. E aí esse que era criança e que já cresceu, então ele começa a ter uma crise de ansiedade, porque ele vai ter que apresentar um trabalho na escola. E aí ele não dorme, e aí tem pessoas que têm até, tipo, dor no estômago, né? Tem pessoas que dão diarreia. A ansiedade é tão forte, tá? Que ela atinge o corpo físico, tá? Pode ser conhecida como uma ansiedade neurótica. Porque ela passa a ser patológica e passa a ser, de acordo com a psicanálise, já não é mais uma ansiedade realista, uma ansiedade normal, que é aquela ansiedade, tipo, vou fazer uma prova amanhã e tô preocupada, eu preciso de tirar uma nota X. Mas quando você ultrapassa isso, ela passa a ser patológica ou até mesmo dita como neurótica. Aí, voltando no exemplo. E aí o menino vai lá para fazer o trabalho que ele tem que apresentar e ele não consegue. Ele passa mal. Ele não dorme, ele soa frio. Parece que você tá pegando ele e levando ele pra morte. Mas tem lógica. A pessoa fica tão desesperada, com tanto medo, que é o que eu falei no início, na psicanálise, a ansiedade, o medo, a ansiedade ela vem antes do medo. É medo de algo que você acha que é algo ruim para você, ok? Você pensa, eu não consigo fazer aquilo e eu vou ter que fazer aquilo. Aí você se desespera. E aí esse jovem se desespera porque ele tem que apresentar esse trabalho. Mas aí a gente fala assim, mas como assim? Uma pessoa entrar em pânico porque não consegue
fazer um trabalho. Então, o problema dele é simplesmente ele tem problema em apresentar um trabalho? Provavelmente não. Provavelmente é gatilhos que está no inconsciente dele. Quando ele era criança, ele era reprimido de se exibir, de fazer gracinha para os pais, de fazer gracinha para os tios, de criança. Aquela, né, que criança gosta de fazer isso. Então, às vezes ele tinha um pai muito rígido, a mãe reprimiu ele de fazer isso. E aí, quando ele cresce, toda vez que às vezes ele precisa de fazer algo em público, aí ele sofre com ansiedade. Aí essa ansiedade causa nele dor de estômago, insônia, desespero, soa frio. Parece que você está levando a pessoa para a morte. E isso, gente, é gatilhos lá do passado. Tá no inconsciente. Então, muitas vezes nós temos reações hoje que a gente fala assim, gente, não tem sentido isso. Por quê? Tipo, fazer de algo tão pequeno um negócio grande, enorme. Por quê? Porque lá atrás, às vezes você foi reprimido. Às vezes lá atrás, você sofreu algum tipo de violência e você não soube lidar com aquilo. Você não tinha o que falar e como falar. E aí hoje, isso te causa ansiedade quando você se vê em situações que vão te fazer parece viver aquilo lá atrás. Só que você, na sua consciência, você não percebe, porque está no seu subconsciente. Então, o terapeuta, psicanalista, o analista, ele vai te ajudar como? Conversa. E aí, de repente, você vai conversando, você vai falando o que você sente, o que você não sente. E aí, de repente, naquela história de eu tenho problema sério em apresentar um trabalho na minha escola, para os meus colegas, professores. E aí ele começa a falar com você, começa a se abrir, uma conversa aqui, uma conversa amanhã, uma conversa daqui uma semana. E aí, de repente, ele começa a trazer, quando eu era criança, eu gostava de dançar com meus pais, tal, meus pais não gostavam, achavam ruim comigo. E às vezes ele vai usar a mesma palavra para contar a história dele lá atrás, para contar a história dele hoje. E aí vai formando-se um quebra-cabeça. E aí você vai entender, junto com ele, o porquê dele ter essa ansiedade patológica, desesperadora, vamos dizer assim. E na Bíblia, a palavra de Deus, Deus nos alerta. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você está ansioso, meu querido, procure ajuda, tá? Procure ajuda, procure oração, procure seu pastor, procure seu irmão em Cristo que pode te ajudar, procure um terapeuta. Não é vergonha para um cristão procurar terapeuta. Mas terapeuta, psicólogo, pessoa que está com ansiedade, está com depressão, isso é doença do diabo. Não, isso é doença. Do mesmo jeito que alguém tem diabetes, que alguém tem problema de hipertensão, de pressão alta, a pessoa também pode ter problemas na alma. E a ansiedade é um problema que está na sua alma. E se ela não é controlada, ela vai atingir seu sono, ela vai atingir o seu corpo físico, que você começa a adoecer. Isso não é bom, nem para você e nem para mim. Então, que eu e você venhamos a buscar essa ajuda. Porque o primeiro conselho, meu, que eu tenho para vocês é que o nosso próprio Senhor Jesus nos orientou que nós não devemos viver ansiosos. E quando fala ali, na palavra de Deus fala, não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir. Se a gente for trazer um pouquinho para a nossa realidade eu tô com medo de amanhã não ter comida. Eu tô com medo de amanhã não conseguir pôr meu filho na melhor escola. Eu tô com medo de não conseguir um trabalho e ter como comprar as melhores roupas, de ter isso, de ter aquilo. Eu tenho medo de não ter. Isso é ansiedade. Só que ela pode perder o controle
E aí fica difícil, porque aí é um tratamento a um longo... Isso é ansiedade. Só que ela pode perder o controle e aí fica difícil, porque aí é um tratamento a um longo prazo até encontrar qual é o gatilho que está em você, que está no seu inconsciente. E aí ser tratado. E aí você conseguir falar para você mesmo, aceitar em você mesmo, que lá atrás você tinha um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou uma babá, que seja, que te reprimia em determinadas coisas. Isso é um exemplo que eu tô dando, mas tem vários outros exemplos, entendeu? Então, assim, não andeis ansiosos. Deus nos fez para não andar ansiosos. Ele nos mostra que Ele pode nos livrar desses medos. Se você está preocupado com o que você vai comer, se você está preocupado com o que você vai vestir, se você está preocupado se você vai ter um carro ou não, tudo isso, descansa no Senhor. Tudo isso Deus vai resolver para você e Ele vai te dar o que Ele tem que te dar no tempo dele, na hora certa. Claro que você tem que correr atrás, né? Mas não precisa, tipo, se desesperar, sabe? Aquilo ali dominar sua mente, dominar a sua vida. Por outro lado, se você tem dificuldade em falar em público, né? Tem irmãos cristãos, irmãos em Cristo, que têm o dom para ministrar a palavra, por exemplo, mas tem dificuldade para falar. Só de pensar que vai subir no púlpito para ministrar uma palavra, já passa mal. Mas tem o dom. Mas precisa, às vezes, tratar algo que está lá atrás, que gerou nele gatilhos, que parece que quando ele vai subir lá para ministrar uma palavra, você está colocando ele com uma faca no pescoço. Porque a ansiedade gera isso em nós. Se você não controlar a sua ansiedade, ela vai fazer você prisioneiro dela. E, para sair daquilo, impossível, não é? Mas é mais difícil. E até você conseguir sair, vai ter te gerado muitas dores. Vai ter te impedido de viver muitas coisas. Vai ter bloqueado muitas portas que talvez se abriram diante de você. E por causa da sua ansiedade, você não conseguiu ultrapassar aquilo. Você não conseguiu pegar aquilo que era para você. Então, gente, vamos tratar nossa ansiedade. Vamos tratar o medo, porque eu volto a dizer, a ansiedade ela vem antes do medo. E aí quando o medo chega, ele te domina. São duas coisas que andam juntos, a ansiedade e o medo. E a psicanálise e a palavra de Deus, elas devem também andar juntos. Psicanalistas cristãos, terapeutas cristãos ou cristãs. Nós precisamos disso, desse equilíbrio da alma com o espírito. E aí o seu corpo físico vai estar em equilíbrio. Fica aqui a minha palavra que o Senhor trouxe para me falar para vocês. E quem quiser falar comigo, pode me procurar no privado, em off, que eu estou disponível. Mas não andeis ansiosos de coisa alguma. Nem mesmo quando você for fazer o teste de direção para tirar a carteira. De coisa alguma. Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixem aí seu like se vocês gostaram desse vídeo. Compartilhem. E fique aqui, meu muito obrigado. E meu beijo. Até a próxima.